Isso a gente começou esse trabalho há mais ou menos 2 anos, mas essa ideia de ter o suporte, né, na verdade não veio nem com esse nome, ela vem de muitos anos atrás, desde do começo da minha formação, da minha carreira cristã, como a gente está acostumado a chamar. Na verdade vem desde 2003 ou 2004 que eu tenho esse desejo, eu tenho essa inclinação de estar fazendo um serviço nesse sentido, diferente dos outros ministérios que existem, que são comumente vistos e aceitos pela igreja, como o Ministério de Louvor, o Ministério da Mensagem, da Pregação, o Ministério Pastoral, Diaconia. Trabalhar com suporte tem sido uma experiência necessária e uma experiência diferente. Necessária porque, na verdade, quando a gente começou, ou na verdade quando eu comecei a dar os primeiros passos no sentido de desenvolver essa ideia, de estar trabalhando a questão de auxiliar a igreja, primeiro colocando bem claro que o foco era auxiliar a igreja de Jesus e não como a gente, inclusive eu vou procurar comentar isso daí, a gente acabou sendo entendido como arqueteiros de igreja, como aqueles que desenvolvem ferramentas de crescimento de igreja. E esse é um papel e essa é uma visão que na verdade não coincide com aquilo que Deus colocou no meu coração e tem colocado no coração de todas as pessoas que Ele tem trazido para fazer parte do ministério. Então, como eu disse, essa visão começou alguns anos atrás, ela foi se desenvolvendo até tomar uma forma que a gente podia começar a dar um andamento mais prático. Nesses 2 anos a gente ainda, mesmo que fazendo as coisas, a gente acabou aprendendo ainda, apesar de levar esse tempo todo para a gente conseguir formar a ideia e partir para a ação. Dentro desse tempo de ação, desses 2 anos de ação que a gente tem tido, a gente tem aprendido também e a gente tem visto que aquele tempo que a gente esperou não havia acabado. E na verdade a gente tem compreendido que o ministério ele nunca para de aprender, assim como ele nunca para de crescer, de se desenvolver, de aprimorar a visão, de lapidar a visão que foi dada por Deus. O Ministério Suporte basicamente ele trabalha no auxílio, na busca da centralidade de Cristo nas atividades das igrejas locais e dos outros organismos ou dos outros componentes que formam a Igreja do Senhor Jesus, no Brasil e no mundo. Nesses 2 anos nós temos procurado ampliar essa ideia e enfatizar essa necessidade que existe de promover, e não só promover, mas realmente exercer qualidade, um serviço de qualidade dentro da igreja. Que é algo que a gente vê muito pouco. O que eu entendo, para a gente simplificar, é que a gente tem visto as pessoas fazendo muito, as pessoas servindo a Deus muito, mas sem uma base, sem realmente saber o porquê elas estão fazendo isso. Na verdade elas fazem porque herdaram essa ideia do como fazer dos pais, das igrejas locais que eles frequentaram, que por sua vez também a gente vai fazendo uma decrescência nessa história. Então, vendo essa necessidade de que a gente estava se perdendo no campo da qualidade, quando eu falo qualidade é uma pregação de qualidade, canções de qualidade no sentido de canções realmente colocadas aos pés do Senhor para que Ele venha a conduzir, que tiveram uma exegese trabalhada, que elas foram trabalhadas, que elas foram pensadas, não só vendo as canções no aspecto sentimental, porque a gente vê um bom arranjo, a gente vê uma boa melodia, mas você vai olhar para a letra e pode parecer que isso não influencia muito, mas na verdade até a palavra fala que a letra mata. Então você vê as letras, você vê a composição, você vê a quantidade de pessoas que gravam CDs
e falam que tudo é para a glória do Senhor, e glória do Senhor, e glória do Senhor, e glória do Senhor. Sabe, esse glória do Senhor fica tão banalizado que a gente até se perde para entender o que é glória do Senhor. Glória do Senhor é você conduzir, você conseguir produzir um CD, glória do Senhor é você, sei lá, ter o seu site, como a gente também tem, e ter o teu nome divulgado na mídia, e ter seguidores no Twitter. Isso aí é glória do Senhor. Sabe, eu acho muito estranho, e achava naquela época muito estranho a forma como a igreja seguia, a forma como a igreja fazia as coisas, muito semelhante. Ela pegava muita coisa, e pega muita coisa emprestada do mundo para fazer as coisas. E isso me assustava. Eu fui sempre a favor da igreja crescer como ela foi ensinada para crescer, por meio de Jesus, que a fundou, que a formou, né, deu o start nela, e para os apóstolos, os pais da igreja. Quer dizer, nesse tempo todo, se você pegar, e a gente entra numa questão histórica, se você pegar os 2000 anos e pouco da história da igreja, você vê muita coisa errada acontecendo. E você vê a igreja ela andando em paralelo. Deus, na minha caminhada com Ele, no meu processo de conversão, Ele sempre inclinou meu coração a esse tipo de serviço dentro da sua igreja. Um serviço de prestar auxílio, de melhorar as condições de determinada atividade dentro da igreja, de levantar pessoas abatidas por meio de uma palavra de encorajamento, por meio de uma atitude prática, por meio de resolução de problemas que às vezes a gente não consegue enxergar. Então, Deus sempre me deu oportunidades nesses anos de estar fazendo algo, mesmo antes de ter o ministério nesse formato que a gente tem hoje, ampliado. Quando a gente fala em suporte à igreja, muita gente confunde e confundiu nesses 2 anos, e tanto nos convidou e conversou conosco, distorcendo um pouco o que a gente queria dizer quando a gente fala a respeito de suporte à igreja. A primeira coisa, muita gente pensou que a gente tinha o foco em crescimento de igreja, que hoje aqui no Brasil não é tão assim exposto, mas você pega nos Estados Unidos, você pega em outros lugares, essa visão de crescimento de igreja, e livros, e seminários, e workshops a respeito de crescimento de igreja é algo constante. Aqui no Brasil tem também, mas um pouco mais discreto, um pouco mais maquiado. E um problema que a gente teve logo no início foi as pessoas pensarem, os líderes da igreja pensarem que a gente veio para crescer a denominação, fazer crescer a denominação, o número de pessoas, o número de membros, e com isso aumentar o número de dizimistas, e com isso aumentar a possibilidade de projetos, ou seja, toda a necessidade que a liderança da igreja ela tem visto, no sentido de ampliar os seus trabalhos. Toda a mensagem que se dá a respeito de oferta é realmente no sentido de glorificar a Deus ou a crescer a igreja? Então essas questões aí, a gente conflitou muito com isso nesses 2 anos. Tiveram muitos casos em que a gente chegava e dava aquela impressão de nós sermos um ministério marqueteiro, que vai lá e vai divulgar o ministério, e vai fazer site para o pastor, e vai produzir CD, e vai desenvolver o ministério de louvor, quando na verdade o foco, e isso é uma coisa que me incomodou sempre, o foco do nosso serviço é prestar suporte à igreja do Senhor Jesus. Aí vem aquela questão também, mas a igreja precisa de ajuda? A igreja é formada por pessoas, e pessoas precisam de ajuda. Mas a igreja não tem o Espírito Santo? Tem, mas o Espírito Santo atua por meio da igreja, e a igreja é formada por pessoas. Então, se nós somos pessoas e somos cheios do Espírito Santo, por que não ajudar? Essa lógica é que sempre fez sentido para nós, e esse sempre foi o foco. A gente sempre teve a oportunidade de sair desse foco. O Ministério Suporte é um ministério que presta serviços à igreja do Senhor Jesus.
independente de denominação. Claro que nós observamos alguns aspectos denominacionais, respeitamos a cultura local, respeitamos a cultura da igreja, respeitamos o regimento, toda a burocracia que existe dentro da igreja, e até aquela, vamos dizer, como existe nas empresas, até aquela cultura organizacional também existe na igreja, aquelas comunidades que são formadas, a gente respeita tudo isso. Nosso foco é servir a Deus, nosso foco é servir ao Senhor e servir a sua igreja, independente de onde ela estiver e como ela estiver. Liderar um ministério não é fácil. Tanto, eu acredito, um ministério que já tem alguns anos de vida, já tem uma história, quanto começar algo praticamente do zero. É muito complicado. Exige muito tempo, exige muita dedicação, exige muita paciência. Muita paciência. Não só com as pessoas, né, mas até conosco mesmo. A gente quer fazer as coisas, a gente quer que as coisas aconteçam rápido, e Deus ele não trabalha sob pressão, não tem como, ele faz as coisas da maneira que ele quer. Parece até frase feita, mas é verdade, ele faz as coisas da maneira que ele quer, no tempo que ele quer, e é melhor deixar Deus fazer as coisas da maneira que ele quer, porque assim dá certo. A igreja é uma bênção, a igreja é uma bênção. Só que a gente precisa ter muito cuidado com a igreja. Porque quando a gente fala igreja, a gente precisa entender exatamente com quem ou de quem a gente está falando. Quando a gente fala a igreja, a gente pega a história de Jesus Cristo, a gente pega a história dos apóstolos que continuaram aquilo que ele mandou fazer, a gente pega a história dos pais da igreja, a gente pega a história de homens e mulheres durante séculos que lutaram para trazer uma dignidade que o inimigo nos fez perder, ou nos inclinou a perder, por meio da tentação e por meio da queda e por meio do pecado, que tem aprisionado muitas pessoas. Então, basicamente, eu tenho aprendido que a igreja ela é uma ferramenta, um instrumento de Deus de libertação e de construção de pessoas. Em Jesus, a igreja é uma ferramenta que Deus utilizou para fazer as coisas acontecerem e serem como devem ser. E muitas vezes, nesse emaranhado de coisas que a gente inventa para fazer como igreja, a gente perde esse foco. E a igreja acaba se tornando outras coisas, e a gente acaba enfatizando aquelas outras coisas, falando que é uma analogia, mas na verdade aquilo tem sido base, ao invés da base ser a palavra de Deus, e ser aquilo que contém a palavra de Deus, e ser a presença do Espírito Santo. Vou explicar. Muitas vezes a gente tem colocado a ênfase da igreja como uma casa de shows, ou como um hospital, ou como uma escola. A igreja ela foi feita para ser uma extensão do agir de Deus. Ou, como eu posso dizer, ela foi feita para mostrar que Deus age na terra, entre as pessoas. Porque nós temos a revelação de Deus na natureza, nas coisas que existem, na criação, nessa coisa fantástica que é a célula humana, o DNA humano, essa questão da formação das coisas que existem. Nós temos essa revelação a respeito de quem Deus é. Mas a igreja, ela também trouxe uma revelação para nós de quem Deus quer que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos assim como Jesus, sabe, perfeito, sem pecado. Eu acho que a maior dificuldade de um ministério, pelo menos para mim que está começando, não é nem a questão financeira. Tem muita gente que pensa que é a questão financeira. Isso existe sim. Por isso a gente vê tanta ênfase na questão financeira, nas pregações, nas mensagens, dos ministérios que existem. Mas eu acho que, em termos de dificuldade, a maior dificuldade é você saber cuidar de corações. É você conseguir fazer com que as pessoas, com essa influência que a igreja negativamente embute nas pessoas, de que você precisa, para ser próspero, você precisa
de carro, você precisa de emprego, você precisa de uma boa esposa, um bom marido, você precisa ter dinheiro na conta, você precisa ser um sucesso para os outros, ter prestígio, ter site, ter isso, ter aquilo. A grande dificuldade que eu tenho como ministério que é focado na centralidade de Cristo é você conseguir colocar no coração das pessoas e trabalhar, assim como Jesus trabalhou na vida dos apóstolos, no sentido de transformar a cosmovisão da pessoa. E ela tirar o foco de si mesma e colocar o foco, eu não falo nem no próximo, porque o próximo é objetivo. Eu falo objetivo prático. Eu falo do ser humano colocar o foco na essência que é Jesus. Muita gente como ministério fala que tem o foco em Jesus, mas na verdade quando você vê as obras e você convive com a pessoa, você vê que o foco é na autorrealização. O foco é na autoafirmação. Não, eu quero ter um ministério porque isso vai me satisfazer. Você coloca entre parênteses que isso na verdade está satisfazendo o Senhor, que tudo é para a glória dele. Mas na verdade você observa que não é. Que Deus vai colocar em segundo lugar. E tudo aquilo que você dentro da igreja faz e coloca Deus em segundo lugar não prospera. No sentido bíblico, no sentido real. Pode prosperar financeiramente, você pode ter uma igreja com milhares de pessoas, você pode ter programa na televisão, você pode ser conhecido ao passar na rua, você pode até expulsar demônios, mas isso não quer dizer, e por mais incrível que isso pareça, isso não quer dizer que você tem realmente prosperidade no Senhor. Você tem sucesso como é secularmente conhecido, mas diante de Deus, aquele enfoque não está sendo para a glória dele, sabe? Você está ganhando a sua recompensa já. Você não tem uma recompensa que está sendo trabalhada, você não está ganhando pontos no céu. Porque os seus pontos já são ganhos aqui, pelas pessoas que te aplaudem, pelas pessoas que prestigiam você, pelas pessoas que veem em você uma figura quase iconoclasta. Então, a grande dificuldade é você conseguir tirar isso das pessoas, porque isso está enraizado nos séculos de formação da igreja, no foco no que nós podemos fazer e não no foco do que Deus pode fazer por nós. O cenário da igreja hoje, eu não conheço a igreja muito no mundo, apesar de ler bastante a respeito, de ter um certo conhecimento acadêmico a respeito da igreja atual, mas eu vejo a igreja num impasse. Ela está a ponto, é uma linha tênue que separa ela de um secularismo total, de uma fusão com as coisas do mundo, de tal ponto que para a gente conseguir arrumar vai demorar outros 2000 anos. Sem exagero, eu falo esse tipo de coisa. A gente tem uma igreja politizada, uma igreja que se relaciona muito bem com o mundo, uma igreja que não quer incomodar, uma igreja que tem receio, porque entende que ela é meio, na verdade é intrusa no mundo, mas essa intromissão, essa entrada da igreja, ela não pode atrapalhar como as coisas acontecem no mundo. Então, na verdade Jesus não era assim, os apóstolos não eram assim, os pais da igreja sempre incomodaram com as suas ideias e com a responsabilidade de colocar a igreja nos eixos. E eu sinto falta de paz da igreja, não só de paz na igreja, mas de paz, de gente que realmente coloque essa adolescente que é a igreja do Senhor Jesus, coloque ela, sente e converse, fala isso aqui está errado, e venha a moldar o caráter da igreja segundo a Bíblia, segundo os princípios de Deus. Eu acho que o cenário da igreja hoje, por um lado é positivo, mas essa positividade, essa boa relação, ou esse espaço que tem cada vez mais sido aberto, tanto demograficamente, quanto na questão da pluralidade das denominações, essas coisas que têm acontecido, que parecem positivas, elas podem, de uma hora para outra, a mesa pode virar e a gente transformar isso num caos cristão. E transformar isso na cristandade, mais do que na época lá de Roma, em que a igreja e o Estado elas se casaram, e a igreja é um império e tal. Mas o cenário
da igreja hoje, ela dá muitas oportunidades. A gente vive num mundo globalizado. Essa questão da globalização para a igreja é algo ótimo, que a gente tem a possibilidade de alcançar com muito mais ferramentas, um número muito maior de pessoas, de povos, de nações. A questão de recursos, você pode angariar recursos muito mais fácil, a troca de informações é muito mais rápida. Isso por um lado é bom, positivo, e por um lado é ruim, porque depende da informação que você passa, depende da formação rápida das pessoas. E muitas vezes para você aprender a servir ao Senhor e caminhar, você precisa ter um pouco de asfalto espiritual, você precisa ter tempo. E as pessoas têm pressa, e os jovens têm pressa, e eles querem pregar na África, eles querem ir para a Alemanha, eles querem ir para a Rússia, eles querem ir para a Ásia. Tudo bem, mas é preciso um preparo maior do que o preparo que se dá hoje em dia, tanto para os missionários quanto para os pastores. Hoje você faz um curso de 1 ano, você já pode ser formado pastor. Quando levaram anos para a Bíblia ser composta, levam anos para se construir um caráter. Apesar de você ter uma formação paterna, apesar de você nascer em um berço evangélico, levam-se anos para você aprender a servir ao Senhor. Porque levam-se anos para você se relacionar com Deus que é infinito, que é eterno. Nosso objetivo é atingir mais 3 estados até 2014 e fazer um grande evento em 2014 com a chegada da Copa do Mundo. Nosso objetivo é continuar enfocando na visão de que o importante é que a glória de Deus se manifeste, não que nós venhamos a produzi-la. A grande questão é a da edificação das pessoas e conhecer a igreja e amarrar os pontos, fazer realmente uma rede de relacionamento entre as igrejas, trazer saúde física, saúde espiritual, saúde financeira, saúde emocional para as igrejas. Colocar as igrejas nos eixos. Acho que esse é o grande objetivo para esses próximos anos no ministério. Eu estou dizendo aqui, mas na verdade quem manda no ministério é Deus. A gente só serve e eu oro a Deus para que eu e os demais irmãos que fazem parte, a gente tenha a direção de Deus sempre. Não venha fazer como muitos ministérios que falam que Deus fez, mas na verdade Deus já está ocupado com outra coisa e ainda não falou nada para eles. Quero em primeiro lugar agradecer a Deus por esses 2 anos, né? A gente é muito novo, tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa planejada, né? A palavra fala que por mais que a gente faça planos, a gente tem resposta a Deus. Então, na verdade, eu acredito que tem muita coisa que Deus vai nos fazer descobrir ainda nesses anos à frente. Então eu quero em primeiro lugar agradecer pelas coisas que já passaram, pelas coisas pessoas que aconteceram, que surgiram, agradecer pelas oportunidades e pedir que você que é a igreja, assim como eu, se esforce para viver dentro do reino de Deus, porque o reino é ganho com esforço. A salvação é de graça, mas o reino é ganho com esforço. Ok?